Boa tarde a todos. Privilégio estarmos juntos mais uma vez para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje já tive o privilégio de ver alguns irmãos que amamos, que já fazia algum tempo, né, que a gente não via, e Deus nos dá essa alegria. Temos ouvido já alguns relatórios e enquanto os irmãos estavam ali falando, fiquei pensando quanto ainda tem que ser feito. Quanto já foi feito, claro, mas o quanto ainda precisa ser feito. E uma coisa que, enquanto eu estava ouvindo, me veio à mente e eu quero compartilhar com vocês. Eu, na mesma posição como esses irmãos que têm dedicado suas vidas a ensinar as Escrituras, alguns com mais desafios e muito mais desafios do que eu, mas uma coisa que talvez você que está aqui ouvindo esses relatórios, ouvindo esses irmãos falando dos trabalhos, uma coisa que talvez você nunca viu e eles nunca falaram, são dos momentos que muitos deles entraram nos seus quartos, entraram na mata e foram chorar aos pés de Jesus por causa dos desafios, por causa das lutas. Talvez você nunca ouviu isso. Você não vê esses momentos. A gente olha aqui as fotos, a gente ouve falar dos resultados da operação de Deus e a gente vibra, claro, mostra-nos o poder de Deus, não é? A gente vibra, mas você não sabe qual foi todo o percurso que esses irmãos tiveram que passar para poder falar para você aqui hoje o que eles estão falando. Quais foram as lutas, os desafios, as noites de agonia e as lágrimas derramadas. Nós vemos os resultados, mas os nossos irmãos que estão no campo, eles estão passando por esses desafios e produzindo esses resultados que vocês estão vendo aqui hoje. Por isso, irmãos, não fique apenas no que vocês viram e ouviram e ainda vão ouvir, mas realmente coloquem esses irmãos nas suas orações. Realmente ore. Realmente ore. Lembra do que eu falei ontem sobre sucesso e fracasso? Pois é, quando esses irmãos estão anunciando o Evangelho, eles estão tendo sucesso, porque sucesso não é se está havendo salvação de almas ou não, é se o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho verdadeiro. E é claro que o verdadeiro Evangelho sendo pregado, vai haver conversões, mas não é a conversão que mostra o sucesso do ministério, porque Deus nos mandou pregar, e Ele é quem vai dar o resultado, salvação ou condenação. A mensagem foi pregada, fiel, você cumpriu o seu dever, o resultado é com o Senhor. Mas ore por esses irmãos, ore de verdade. Ore de verdade. Eu vou dizer uma coisa a mais, não estava no meu plano dizer isso, mas eu vou dizer agora, porque veio na minha cabeça e eu sei que isso acontece. Ore, porque a oração é mais importante do que você ficar sensibilizado, pôr a mão na sua carteira e ofertar para esses irmãos, achando que isso é suficiente. Claro que é importante ofertar, ajudar esses irmãos a continuarem fazendo a obra, mas a sua oração sincera, você dobrar o joelho, interceder por esses irmãos diante de Deus, com seu coração contrito, e chorar por eles, derramar lágrimas por aqueles que estão realmente trabalhando, isso é mais importante do que você acalmar sua consciência, colocando a mão no seu bolso e ofertando para esses irmãos, esquecendo-os para nunca mais se lembrar, achando que com isso você já cumpriu a sua obrigação. Não, sua obrigação como cristão é entrar na batalha com eles, é lutar com eles, porque eles estão lutando contra o poder das trevas. Dinheiro não resolve batalha contra o poder das trevas, mas um joelho dobrado vence qualquer poder das trevas. Lembrem-se disso, igreja do Senhor presente aqui hoje. Ore por esses irmãos, ore, porque eles realmente precisam, carecem das nossas orações. Obrigado, irmão. Provavelmente eu vou esquecer de usar, mas obrigado. Eu esqueço de beber água quando eu estou falando, essa é a realidade, né? Vamos para o nosso texto, Atos capítulo 8, 26 e 31,
E para nós ganharmos um pouquinho de tempo, eu não vou fazer a leitura toda, mas nós vamos ler apenas o verso 29, 8 e o verso 29, Atos 8 e 29, que diz: Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E o eunuco respondeu: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir no carro e a sentar-se junto a ele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, obrigado por este momento. Fala aos nossos corações. Dê-nos, ó Deus, a compreensão que vem do Teu Espírito, que o Teu Espírito seja nesse momento derramado nos corações de todos nós, como também daqueles que estão ouvindo nos seus lares, através da internet, para que nós sintamos a Tua presença e que através da meditação na Tua palavra nós sejamos instruídos e edificados para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, ao nome de Jesus, amém. Queridos, ontem nós fizemos uma introdução tratando a respeito da importância do tema e de que em toda pregação, em todo ministério, em todo projeto missionário vai haver a mensagem, o mensageiro e o ouvinte. Falamos um pouquinho sobre a questão do semeador. Se você não esteve presente, não assistiu, já está gravado no canal ali da igreja, no YouTube, você pode acompanhar. Mas hoje eu quero continuar falando a respeito dessa questão, porque a mensagem que ela é transmitida, a mensagem que deve ser transmitida, ela é de fundamental importância, é um alicerce. Se você transmite algo errado, você não vai produzir salvação, você vai produzir morte. Nosso irmão muito bem falou do desafio de aprender um idioma, de aprender a língua de um povo onde não existe ainda o Evangelho. Para quê? Para que possa transmitir o Evangelho de forma verdadeira. Esse é um exemplo. Mas mesmo entre nós que falamos o mesmo idioma, nós precisamos também saber o que vamos anunciar, para não pregarmos um evangelho que não seja o evangelho que produz salvação, porque evangelho que produz morte tem aos montes, mas evangelho que produz salvação tem um só, é aquele que fala exclusivamente de Jesus Cristo. Nosso irmão Alexandre está falando a respeito dessa transformação da vida que este evangelho produz, e é isso mesmo, só existe uma mensagem que pode produzir essa transformação, e se essa mensagem não for transmitida conforme o autor deseja, que é Deus, não vai produzir vida, vai produzir morte, porque se não há salvação em Cristo, o que resta é condenação. Por isso a importância de nós como servos do Senhor, de nós como cristãos, todos nós como cristãos, mas em especial aqueles que estão se colocando à frente da missão, do trabalho, para ir pregar, seja para crianças, seja para povos não alcançados, seja para o seu vizinho, seja na sua igreja. Qualquer um de nós que estamos nos colocando à disposição do Senhor para ensinar a sua palavra, é essencial que nós busquemos na fonte o que nós devemos transmitir. É essencial para que a gente produza realmente vida através da mensagem que é anunciada. E eu quero então voltar um pouquinho no contexto histórico, para nós vermos qual é a base, onde está o fundamento da mensagem que nós temos que transmitir. E se a gente for para o livro de Atos, nós vamos encontrar onde está a base, onde está o fundamento da mensagem que nós devemos transmitir. E talvez você pense: puxa, ele vai falar de algo muito profundo, algo profundo na teologia. Não, coisas simples, algo que foi acontecendo no tempo correto, no dia a dia da igreja, quando ela começou, nos primeiros ensinos de Jesus, momentos antes dele voltar para o céu. Começa-se ali o alicerce para a mensagem que a igreja deveria transmitir, e esse alicerce é o mesmo até hoje. Jesus volta para o céu, logo após ali ele se encontrar com seus discípulos, mas é interessante a gente pensar que
Os discípulos naquele momento, volta no tempo, tá? Para você entender, volta lá quando Jesus ainda está nos seus últimos momentos aqui, antes dele voltar para o céu. Ele está com seus discípulos. É interessante nós notarmos que os discípulos, eles não tinham nem a capacidade para testemunhar de Jesus. Sabe o que significa testemunhar, não sabe? Eles não tinham a capacidade nem sequer para falar de Jesus e falar: olha, eu estou aqui anunciando para você a respeito de Jesus. Eles não tinham essa capacidade. E é interessante porque Jesus, em Lucas 24 e 49, depois ele, inclusive o autor de Atos, ele vai repetir esse trecho, mas em Lucas 24 e 49, o Senhor Jesus diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Preste atenção, a promessa de meu Pai. Qual é a promessa? Permaneçam, pois, na cidade até, permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Em Atos capítulo 1 e 4 diz: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Foi a promessa que ele havia dito: vocês vão receber poder. Não era para eles pregarem a mensagem antes de receberem o quê? O poder. Não era para eles saírem transmitindo a mensagem e testemunhando de Jesus sem eles antes serem autorizados pelo Senhor. Eles ainda não tinham esta capacidade, nem mesmo de testemunhar de Jesus. Olha, preste atenção nisso. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda qual é a origem, onde está a nossa força, irmãos, para falarmos de Cristo, de onde ela vem, para que você possa ir buscar na fonte. De onde vem a nossa força para testemunhar de Cristo? Os discípulos ainda não tinham este poder. Quando chegamos em Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas, essa é a promessa que Jesus falou: não saiam de Jerusalém até que vocês recebam a promessa. Qual é a promessa? Mas vocês receberão poder. Eles não tinham nem sequer poder para testemunhar de Jesus. E Jesus falou: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos. E aqui ele está falando revestidos de quê? Até descer sobre vós, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por isso, primeira lição que nós aprendemos aqui sobre o fundamento, o alicerce de toda a nossa pregação, de toda a mensagem que fala de Cristo, é o poder da ação do Espírito Santo. Não pregue, não fale de Jesus sem a ação do Espírito Santo, porque o desastre será grande. Sem a ação do Espírito Santo na vida do pregador, não há transformação. Não vai passar de meras palavras vazias. Pode falar bonito, pode ter eloquência, pode saber todas as regras da oratória e da homilética, mas não terá poder transformador, porque, como nosso irmão bem falou, quem transforma vidas é o Espírito, é Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. A fonte do poder da mensagem não vem de você nem da sua capacidade intelectual, oratória, seja lá o que for, vem diretamente do poder de Deus. Você precisa entender isso. E como eu disse ontem, por isso que eu vejo que a igreja, e quando eu falo igreja, não estou me referindo a uma denominação, mas eu estou falando ao grupo de cristãos no mundo inteiro, que são realmente seguidores de Cristo, que são pessoas salvas, estes que fazem parte da noiva de Cristo, independente da denominação.
Mas, de uma forma geral, a igreja realmente perdeu o impacto no mundo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, como eu falei ontem, onde o Evangelho vem sendo anunciado, como nunca antes na história, mas não está havendo mais impacto no mundo, porque a maioria das mensagens que estão sendo transmitidas, elas não estão fundamentadas na fonte do poder, por isso elas não têm poder transformador. Não mexe com as vidas, sabe por quê? Porque o que mexe com a vida do ser humano, o que transforma a vida do ser humano, eu vou repetir, não é o pregador, não é a sua eloquência, não é o seu preparo teológico. Claro que isso é importante, sem dúvida, mas o que realmente transforma é o poder do Espírito Santo, através da mensagem, através daquele que prega. E talvez, irmãos, nós estamos vivendo também, mesmo entre nosso grupo, às vezes nós vemos pregações profundas demais, com muito conhecimento teológico, palavras difíceis, conceitos complicados, e talvez isso também seja um empecilho para que as pessoas entendam. Às vezes a forma de você explicar está sendo muito complicada. Explicar já indica o que é simplificar para que a pessoa entenda. E às vezes estamos dando atenção demais a mensagens muito rebuscadas, muito profundas, que mal a gente consegue entender. Quer mostrar um grande conhecimento, e aí é como você chegar para a pessoa e falar: olha, pessoa sedenta, tem água no poço, está vendo? Mas o poço é tão fundo por causa da profundidade do que você está falando, que a pessoa não consegue alcançar a água, não consegue entender, ela até vê a água lá no fundo, mas não tem como tirar essa água. Precisamos também simplificar a mensagem. Mas do outro lado nós temos um risco também, que são aqueles que apresentam uma mensagem tão vazia de Cristo, tão sem autoridade, tão sem poder do Espírito Santo, que também não transforma vidas, porque não tem ação do Espírito Santo. É preciso sempre um equilíbrio. Nós estamos brincando muito com essa questão de equilíbrio, né? Ali na casa do Alfredo, a gente conversando, em tudo nós precisamos do equilíbrio. Os extremos são sempre ruins, seja de um lado, seja do outro. Nós precisamos aprender a simplificar a mensagem, mas acima de tudo, acima do nosso conhecimento, precisamos estar sempre cheios do poder do Espírito Santo. E deixa eu só falar uma coisinha aqui, porque sempre que a gente fala do poder do Espírito Santo, há uma compreensão errada do que é poder do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que já acham que a gente está partindo para o lado neopentecostal, está falando muito do Espírito Santo. E às vezes a gente corre o risco de nem sequer falar do Espírito Santo. Precisamos do equilíbrio. Poder do Espírito Santo, eu não estou falando que nós temos que gritar, rodar, falar coisas que ninguém entende. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Poder do Espírito Santo é uma ação na vida daquele que prega, uma vida na vida daquele que está transmitindo a mensagem, um relacionamento tão íntimo com Deus, a ponto dele sentir realmente a presença do Senhor, e o Senhor usá-lo como um canal para atingir as pessoas, para transformar as vidas. Aquele que prega, ele tem que se tornar apenas um canal, onde Deus opera através dessa ação do Espírito Santo na vida dele, para que a mensagem atinja os corações daqueles que ouvem. Por isso eu não estou falando aqui dessas interpretações que nós temos por aí de ação do Espírito Santo. Eu estou falando de uma orientação do Espírito Santo centrada nas Escrituras, que nós como cristãos devemos sim buscar o poder do Espírito Santo, porque sem a ação do Espírito Santo nós não passaremos de oradores, palestrantes, como qualquer outro por aí. Mas quando falamos dirigidos pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor é quem transforma, porque nós somos apenas um canal onde Deus, através de nós, opera na vida daqueles que ouvem. Agora, deixa eu falar uma coisa importante. Nos colocarmos nas mãos do Senhor, sermos usados pelo Espírito Santo,
entrarmos neste campo de batalha, entrarmos no campo do inimigo para resgatarmos pessoas da condenação, apresentar Cristo para essas pessoas, vai trazer sofrimento, vai trazer dificuldades, vai trazer angústia, você vai sofrer. Aliás, o Senhor Jesus fala isso em João 16:33, quando Ele diz: nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Se Cristo sofreu, nós sofreremos também. Mas sabe, existe algo tão precioso, porque o Senhor Jesus também falou o seguinte em João 15:20: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Mas olha o que vem em seguida. Olha o que vem em seguida. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Olha que coisa preciosa. Nós vamos sofrer por transmitir a mensagem. Em alguns momentos será difícil, mas Jesus está falando, vai ter resultado. Vai ter resultado. E sabe, meu querido, eu não sei se todos aqui já tiveram a experiência. Eu gostaria muito que todos aqui já tivessem essa experiência. Eu sei que aqueles que estão pregando, aqueles que estão com suas vidas lá no campo e já dedicaram suas vidas, já pregaram, já anunciaram, já enfrentaram o poder do inimigo, sabem o que eu vou falar aqui, já tiveram essa experiência. Não há nada mais precioso do que você ver alguém entregando a vida a Cristo, por você ter sido usado como um canal do Senhor para levar o Evangelho àquela pessoa. Nada. Sábado passado nós batizamos mais 4 jovens ali na igreja em Maturé. Eu tenho a satisfação de poder ter feito o batismo da maioria de todos os que estão ali na igreja. E sempre que eu estou ali no tanque do batismo, e a gente vai fazer o batismo dessas pessoas que se converteram, eu fico muito feliz, porque eu sei, mais um, que o Senhor nos usou para que pudesse entender o Evangelho. E sabe, se você ainda não tem essa experiência, coloque esse ano, que ainda estamos no início, coloque nesse ano um desafio para você. Eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Coloque o desafio, esse ano eu vou dedicar a minha vida a uma pessoa pelo menos, mas eu quero que essa pessoa entenda o Evangelho através de mim. Meu querido, não parta para a eternidade sem ter experimentado esta bênção, de fazer parte. Talvez você não sabe pregar, talvez você não sabe anunciar com facilidade para que a pessoa entenda o Evangelho, mas você pode fazer parte da salvação de alguém. Você pode ser o canal que Deus usa para levar esta pessoa até um lugar onde ela vai ouvir e ela vai se converter. E se aquela pessoa se converter porque você cooperou, você é participante. E o que eu estou querendo trazer para você aqui é exatamente esse desafio. Não parta para a eternidade sem sentir esta alegria de poder dizer: aquela pessoa está indo para o céu porque um dia eu participei. Um dia eu fiz alguma coisa para que ela entendesse o Evangelho. Não parta para a eternidade sem sentir esta alegria, porque não tem nada nesse mundo. Nós podemos sofrer, nós podemos ter depressão, sofrer com dificuldade, podemos, tudo que possa acontecer, mas quando você vê que através de você Deus salvou alguém, isso realmente é surpreendente. E realmente pregar não é fácil, e todos vocês que pregam entendam que existe essa responsabilidade, que é algo grande, que é uma responsabilidade tremenda que nós temos nas mãos. E nós devemos, quando pregar, reconhecer que somos limitados, que temos dificuldades, que não sabemos tudo, e por isso dependemos exclusivamente da fonte que vem do Senhor. Dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu estava lendo o diário de David Brainerd, não sei se vocês já leram, que foi um missionário entre os índios americanos e morreu com 29 anos, porque ele tinha tuberculose. Mas ele deixou um grande exemplo de vida cristã. Ele deixou um diário com todas as suas anotações, e em uma das partes eu achei interessante, eu anotei aqui. Ele disse assim, depois de uma
de uma pregação que ele tinha feito. Ele disse: a minha alma entristecia-se pela congregação, por estarem ali para ouvir um cão morto como eu. Senti-me infinitamente endividado para com o povo, e ansiei que Deus os recompensasse com as recompensas de sua graça. E eu acho interessante a história desse rapaz, porque ele vai contando de todas as suas lutas, de todas as suas batalhas espirituais, no desejo de ser grandemente usado por Deus, para que através dele o Senhor pudesse salvar almas. E o que eu quero dizer é que realmente ser um pregador do Evangelho, ir para um lugar anunciar o Evangelho, não é fácil. Anunciar a palavra do Senhor vai ser um grande desafio. Por isso nós precisamos do poder que vem dele. Essa é a fonte, meus irmãos. Esta é a fonte de toda a obra missionária. Por isso não brinque de ser pregador, como eu falei ontem. Aqui, falar diante da noiva de Cristo não é um lugar para se fazer gracinhas, não é um lugar para falar aquilo que você pensa, não é um lugar para você se mostrar. Você está diante da noiva de Cristo. Cuidado com o que você fala para a noiva de Cristo, mas também cuidado com o que você fala para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, porque você precisa explicar o Evangelho, mas tem que explicar o Evangelho verdadeiro. E eu acho interessante porque o Senhor ele deixou muito claro essa questão de que a fonte da mensagem, a fonte do poder transformador da mensagem, ela não está em nós, mas está no Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sabe, irmãos, eu vou dizer aqui, a maioria de nós não cremos no poder do Espírito Santo. Nós negligenciamos o poder do Espírito Santo. Eu acho que com um certo medo, um certo receio de entrar nessa onda do neopentecostalismo, a gente acaba jogando tudo fora. Mas não existe vida cristã, não existe obra missionária, não existe pregação do Evangelho sem poder do Espírito Santo. Você está buscando em que fonte, se não for o Espírito Santo? O Espírito Santo é quem transforma vidas. E meu querido, Deus ainda opera grandes coisas. Deus ainda faz maravilhas através do seu povo. Deus ainda opera milagres para alcançar e transformar vidas. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entender que se não for a busca, se não for a ajuda do alto, nós não temos capacidade para pregar o Evangelho. Mas saber que cada um de nós podemos ir na fonte buscar esse poder, porque ele foi dado a nós. Nós temos esse poder. Nós só precisamos nos revestir, encher-nos do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo opere poderosamente na nossa vida. E aí eu pergunto, qual seria a capacidade dos discípulos de cumprirem o ID de Jesus? A gente já leu em Atos que eles eram iletrados, foram vistos pelos religiosos como iletrados. Que capacidade eles tinham para ir pelo mundo inteiro pregar o Evangelho? Nenhuma. Apenas depois que eles receberam o poder do Espírito Santo. E aí eu digo para você, talvez você diga, mas eu não tenho muita capacidade, eu não sei como falar. Qual é a sua desculpa? Qual é a outra desculpa que você vai dar para se esquivar da responsabilidade de falar de Jesus? Porque os discípulos também não tinham, mas o mesmo poder que desceu sobre eles é o mesmo poder que está sobre você hoje. É o mesmo, ou você acha que mudou? Você acha que o espírito que operou na vida dos apóstolos é um espírito diferente hoje que opera no seu? É o mesmo, a fonte do poder da mensagem é a mesma. Talvez nós é que não estamos buscando como eles buscaram. Não é para se pensar? Quando Deus está operando em você, em mim, em nós, não há limitações.
As limitações estão apenas no âmbito humano. Mas quando Deus está operando, quando o Espírito do Senhor está agindo na vida daquele que prega, na vida da sua igreja, não há limitações. Deus faz aquilo que Ele quer fazer. O que nós temos que fazer é crer e confiar. Vou ler alguns textos aqui para você, se isso que eu estou falando não tem fundamento, para você ver. Eu estou dizendo, o foco hoje, o que eu quero que você entenda é que toda fonte de poder na transmissão do Evangelho é o poder do Espírito Santo. E que sem isso será um ministério fracassado mesmo. Não diante dos homens, porque diante dos homens até pode ser algo de sucesso. Mas um ministério sem a ação do Espírito Santo pode ser sucesso para os homens, mas será um fracasso para Deus. E eu quero ler alguns textos para você ver se a fonte do poder não é estarmos cheios do Espírito Santo. Porque eu quero incentivar você hoje, que está aqui, a buscar estar cheio do Espírito Santo. Porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ver o que Deus pode fazer através de você. Porque você se torna uma ferramenta útil nas mãos dEle. Todos nós somos ferramentas, mas alguns estão sendo ferramentas quebradas, que não podem ser usadas. Mas quando o Espírito, quando nós nos colocamos na direção do Senhor e clamamos: Senhor, me usa, Senhor, me dá mais do Teu Espírito, me dá do poder do Teu Espírito que o Senhor prometeu lá para os discípulos. Porque eu já criei, eu tenho o Senhor no meu coração, e agora eu preciso do Teu poder para anunciar o Teu Evangelho. Eu garanto para você, que você terá experiências que você ainda não teve. Não por você, mas pela disposição de você se colocar nas mãos dEle e clamar: Senhor, me usa como um instrumento nas Tuas mãos. Me dê mais do Teu Espírito. Atos 2 e 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 4 e 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. E depois você lê o sermão de Pedro para você ver o que foi que ele pregou. Se ele ficou pregando filosofias humanas. Quando se está cheio do Espírito Santo, presta atenção nisso, quando se está cheio do Espírito Santo, você não consegue pregar outra coisa a não ser aquilo que Deus quer que você pregue, porque Ele controla aquilo que você fala. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Leia o sermão de Pedro e você vai ver que ele apresentou Cristo do começo ao fim. Quando estamos realmente cheios do Espírito Santo, Cristo é apresentado ao mundo. Atos 4 e 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Com ousadia, com coragem, eles anunciavam a palavra de Deus. Por quê? Porque todos estavam cheios do Espírito Santo. Atos 6 e 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Sabe de que serviço é esse? Que está aqui em Atos 6. E que precisava ser homens cheios do Espírito Santo? Servir às mesas. Para servir às mesas, era para ser homens cheios do Espírito Santo. Atos 6 e 5. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois você vai ver qual foi o fim de Estevão, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Atos 7:55, mais uma vez falando de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Frise essa palavra, cheios do Espírito Santo. Atos
capítulo 9, 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus apareceu a você no caminho para cá, que me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Atos 11, 24, falando sobre Barnabé, diz o seguinte: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Você está percebendo os resultados que a igreja tinha no início? Tinha uma fonte, tinha uma origem, tinha uma causa. Eram irmãos, o quê? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Atos 13, 9. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Atos 13, 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? A ponto de Deus usar você da forma como Ele quiser? Poder fazer de você um canal de transmissão da sua mensagem? O que será que é isso, né? Estar cheio do Espírito Santo. E eu já disse, não confunda com essa bagunça que a gente vê em certos grupos, onde eles estão dizendo estarem cheios do Espírito Santo. Não é nada disso. Estar cheio do Espírito Santo é estar em um total relacionamento com Deus, em uma intimidade tão profunda com Deus, a ponto dele poder usar você da forma como Ele quiser. E se Ele quiser fazer algo de sobrenatural através de você, para alcançar um objetivo, Ele vai fazer. Mas para isso, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que estar com esse relacionamento íntimo com Ele, em santidade, se afastando do que é pecado, buscando cada vez mais a vontade do Senhor. Isto é estar cheio do Espírito Santo, é estar comprometido com o Senhor. Nossa missão não é, em momento algum, ter sucesso entre os homens. A nossa missão é ter sucesso com relação à vontade de Deus. E eu creio, irmãos, que está faltando homens cheios do Espírito Santo. Eu creio que está faltando na igreja do Senhor homens realmente cheios do Espírito Santo. Seria tão bom se você saísse daqui hoje com esta vontade, com esse desejo de ser cheio do Espírito Santo. Eu já falei que é importante você estudar, porque se você não sabe, você não pode ensinar. É importante sim, e eu aconselho que você estude, que você faça um seminário bom, que você compre livros, que você gaste tempo lendo as Escrituras, que você procure aprender o quanto você puder. Mas, ainda que você tenha todos os títulos possíveis, teológicos, que esse mundo possa oferecer, se você não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida, será simplesmente um palestrante. Não estou dizendo que estudar não seja importante, presta atenção, é muito importante, mas comparação entre um doutor, PhD, em todos os níveis acadêmicos, sem o Espírito Santo, e um analfabeto, lá do sítio, que só sabe criar galinha, nunca falou com ninguém na cidade, mas cheio do Espírito Santo, você já sabe qual é a resposta, não é? Você já sabe qual Deus vai usar mais. Aquele cheio do Espírito Santo. Agora, preste atenção. E se você unir os dois? E se você unir o conhecimento? E se você unir o estudo e também o estar cheio do Espírito Santo?
Quer um exemplo de quem era assim? Nós temos um exemplo assim nas Escrituras, para citar só um, e não é Jesus não, para não falar, mas ele era Jesus, né? Não, vamos citar um que é homem, Jesus também. Eu só não quero que você use Jesus, porque às vezes a gente fala, mas ele era Jesus. Eu quero que você entenda que o mesmo poder que foi dado a esses homens do passado pode ser dado a você que está aqui agora, você. Sabe, um que uniu conhecimento, sabedoria e também o poder do Espírito Santo. E aí você olha a vida dele, vê o que Deus fez, e aí você vai entender o que eu estou querendo dizer quando você une as duas coisas: grande conhecimento e o Espírito Santo. Paulo, apóstolo Paulo, ele era um homem com grande conhecimento, mas também um homem cheio do Espírito Santo. E sabe o que é mais bonito? É que assim como Deus usou Pedro, usou Paulo, Ele pode usar você. Eu não estou aqui falando isso só para fazer bonito, para parecer algo que vai te agradar. Não é, gente, é verdade. O problema é que nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que nós hoje podemos ser usados da mesma forma que os apóstolos foram, que os primeiros cristãos foram. Nós não acreditamos. E aí, sabe como eu sei que nós não acreditamos? É porque nós não pregamos como eles pregavam. É porque nós não vemos a ação de Deus na nossa vida como nós lemos Deus operando na vida deles. Não porque o poder mudou, não porque Deus não quer usar, mas porque nós não acreditamos na fonte do poder e não buscamos o poder que o Senhor tem oferecido a todos nós. Por isso, nosso tempo aqui já foi. A minha intenção agora, nesse momento, com essas poucas palavras, é fazer você entender que a fonte de toda mensagem é o poder do Espírito Santo, e que você, que está aqui agora, que é cristão, você tem à disposição esse poder. E se você acreditar, se você clamar, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, estou aqui para ser usado por ti, me usa, Senhor, me dê mais do teu Espírito, e você buscar esse poder, o Senhor vai te usar poderosamente, e você vai ver grandes coisas que Deus fez na sua vida. Ele fez isso na vida dos servos do passado, e não precisamos nem voltar lá para o Novo Testamento no início não. Nós temos servos do Senhor nos nossos próprios dias. Talvez você olhe irmãos aqui mostrando relatórios, e você está aí sentado, puxa, que bonito. Então, mas você também pode ter algo assim para contar. Você não precisa ir lá para os Simbas, né, irmão? Você não precisa talvez ir lá para o sertão paraibano, mas você pode experimentar o mesmo poder. Você também pode ter grandes coisas para contar, de Deus usando você para transformar vidas no lugar que você está. É só você acreditar que é possível. E se a igreja está sem influência no mundo, você, eu, nós aqui, podemos ser aqueles que vamos começar a influenciar novamente o mundo, porque o poder do Espírito Santo faz isso. Em todas as épocas onde houve reavivamento, onde houve grandes conversões, onde Deus operou poderosamente no mundo, foram em momentos onde o povo dele, onde os cristãos se entregaram totalmente a Ele e deixaram ser usados pelo Espírito. Que bom se nós pudéssemos iniciar um movimento assim hoje. Não aqui, fazendo algo emotivo, não é isso não, mas é você no seu interior, transformando a sua vida, um compromisso real com Deus, e saindo daqui e fazendo transformação onde você está, deixando Deus usar você como uma ferramenta. Você faz ali, o outro faz ali, o outro ali, o outro ali, o outro ali, o outro ali, e daqui a pouco nós temos uma rede de pessoas sendo alcançadas com o Evangelho, através do Espírito Santo agindo em você. A fonte do poder, irmãos, é o Espírito, e nós temos o Espírito de Deus. Por isso que Paulo vai falar, não apagueis o Espírito. Ele precisa queimar dentro de nós, não é? Ele precisa estar aceso.
para que o mundo possa ver Cristo em nós e Deus nos use como uma ferramenta poderosa para alcançar vidas. Irmão, saia daqui hoje com esse desejo ardendo no seu coração. Saia daqui com um compromisso: eu vou buscar, eu quero ser usado pelo Senhor. Amém.